Boa noite, estamos começando o Momento Mulher. E aí, já deram um joinha no nosso programa? Quem não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. Hoje conosco vai estar a fonoaudióloga Kátia Amorim. Ela vai falar um pouquinho sobre a fala da criança, vai falar um pouquinho da vida dela. E eu espero que você esteja aí sentadinha no sofá, nos assistindo, convidando seus amigos, amigas, compartilhando o nosso programa. Eu espero você, estou aqui no sofá. Hoje eu trouxe a palavra para vocês em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fé. Nós sabemos que a nossa fé pode mover montanhas. E aqui ele fala para que nós tenhamos alegria. Mesmo quando nós passamos por provações, por momentos difíceis, por situações que nos deixam tristes, se alegre. Porque Deus trabalha em tudo na nossa vida para o nosso bem. E ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Essa é a palavra de Deus para o coração de cada um de nós nessa noite. Boa noite, hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Kátia Aparecida Amorim Silva, mãe do Pedro Augusto, nascida em Itaú de Minas, formada em fonoaudiologia. Tudo bem, Kátia? Boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bem? Tudo bom. Até brinquei aqui com a Kátia que eu não posso errar as palavras, porque eu estou hoje aqui com uma fonoaudióloga. Já errei? É o nervoso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, um pouquinho do trabalho dela com as crianças, né? Mamães que ficam aí preocupadas com as crianças. Ai, meu filho ainda não fala, o que eu faço? Será que ele vai demorar muito para falar? Ou então fala as palavras tudo errado? Como que eu corrijo, né, Kátia? Sim. Então vamos fazer um bate-papo agora muito legal com a Kátia. E eu gostaria de saber, Kátia, de você... você se formou em fonoaudiologia, né? Como que foi a sua história? Então, Sara, eu me formei esse ano, estou completando 20 anos de vida profissional. Que benção. Minhas amigas não gostam que fale a idade não, porque senão o pessoal faz as contas aí, né? Vai somando. Vai somando. Mas eu tenho muito orgulho de falar, né, que tem 20 anos. Porque para mim estudar fonoaudiologia foi muito difícil, porque na época que eu ingressei na faculdade, quem entrava na universidade era somente quem tinha dinheiro, né? Sim, E eu realmente não tinha condição financeira nenhuma. Eu vejo que hoje, né? Hoje a gente vê que eu realmente entrei pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Porque na época, meu curso ele era integral e eu tinha que morar em Franca, então não tinha como eu trabalhar. Sim. Né? Então minha mãe falou assim, você vai? Eu e seu pai vai juntar aqui, meu pai é autônomo, né, pedreiro, ela professora, e aí se não der, você vai ter que parar. Então eu fui sabendo que qualquer momento, qualquer minuto, eu teria que parar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Claro que meus pais privaram de muita coisa para que tudo desse certo e eu também. Né, passei muita vontade, passei vontade de bombom, passei vontade de Coca-Cola, mas estou aqui e 20 anos já, nunca deixei de estudar e sou muito feliz e realizada na minha vida profissional. Que bênção, né? E a gente vê assim, o pai e a mãe apoiando, né, sua família, a estrutura familiar ali apoiando e você... Eu acho que quando você estava lá, você pensava muito nisso, né? No que seu pai e sua mãe estavam fazendo por você. Com né? certeza. Até hoje eu não esqueço, né? Por isso que é bom quando a gente faz uma coisa que a luta é maior. Porque aí o valor é maior também. A gente dá mais valor, não é verdade? Kátia, família, você se casou, teve um filho. Fala um pouquinho da sua família. Então, eu namorei 9 anos com o Gilson.
e eu fiquei 16 anos casada com ele. Aí nós tivemos um filho, o Pedro Augusto, que atualmente está com 11 anos de idade. E infelizmente em 2019 o Gilson adoeceu, né? Teve um tumor cerebral de mais alto grau, que foi um glioblastoma de grau 4. Muita gente pergunta, por isso que é até interessante estar falando. Sim. E na época que ele teve esse tumor, porque a gente era uma família muito unida, uma família muito... Vocês eram um casal jovem, bem novo ainda, né? E assim, construindo a vida, né? O Pedro Augusto, né? Ele um grande exemplo de pai, amigo. Então foi muito difícil, sabe? Esse momento de doença. Igual eu falo, eu vi coisas e passei por coisas que eu jamais imaginaria na face da terra passar. Ou que talvez alguém hoje em dia de 90 anos não tenha passado ainda. E na época eu sempre acreditava no milagre, pedia a Deus o milagre constantemente, por mais que eu soubesse que era algo gravíssimo. Sim. Né? E aí depois, com o passar do tempo, eu vi que Deus, Ele que faz o que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Isso a gente sabe. Mas eu vi que Ele realmente operou vários milagres. Só de me dar força para eu passar tudo que eu passei, do início ao fim, com Ele, né? E que eu sinto muito orgulho também por isso. E faria tudo novamente, sim. Então eu só tenho gratidão a Deus mesmo, pelo tempo que eu pude viver com o Gilson também, pela vida do Pedro Augusto, né? E saber que Deus que sabe tudo e nós não sabemos de nada. Né? E eu ainda continuo acreditando em milagres, embora eu não tenha conseguido o milagre da maneira que eu pedi, né? É difícil a gente entender, né? Muitas vezes o milagre acontece de uma forma que a gente não entende, né? É verdade. E Deus trabalha para o nosso bem, em tudo. Em tudo. Até quando a gente perde alguém que a gente ama muito, né? Para tudo existe um propósito. Sim, para tudo. E talvez aqui nessa terra nós nunca saberemos, né? Mas nós não pertencemos a esse mundo, então... Não. Aí vamos falar um pouquinho agora de criança, né? Sim. Você formou em fonoaudiologia. Isso, é difícil mesmo essa palavra. E você está na área mais infantil. Na verdade, como eu sou concursada pela prefeitura, eu atuo em todas as áreas. Certo. Tem muita gente que fala assim, funcionário público, quem está na prefeitura não precisa estudar mais. Muito pelo contrário, na prefeitura aparece de tudo. Então nós precisamos estudar constantemente. Desde bebezinho, né, com problema, com engasgo, até o idosinho, que teve um AVC, que teve um derrame, que teve algum problema. Só que assim, lá a gente tem uma demanda muito alta de criança, sim. A maior parte lá é criança. Atualmente sim. A maior demanda está sendo criança. Certo. E tem criança que tem preguiça de falar? Então a gente falou que, nossa, meu filho está demorando a falar, gente, o que está acontecendo? Aí você leva na fono, aí você analisa e vê que a criança está com preguiça de falar. Existe criança preguiçosa para poder falar? Então, tem muita gente usando esse tema, né? Meu filho tem preguiça de falar. Mas, na verdade, se nós formos analisar, não existe preguiça. Se a gente for pensar numa criança, seus filhos quando era criança, sim, tida como normais. É uma criança que não para, entendeu? Então, a palavra preguiça, que seria um sintoma, não existe para uma criança tida como normal. Entendeu? Então, esse sintoma preguiça, que às vezes acontece com alguma criança que está demorando para falar, pode ter alguma coisa ali por trás escondida. Pode ser uma falta de estímulo da família, pode ser algum problema genético, algum problema neurológico. Aí tem que ser investigado. Mas preguiça para falar não existe. Não existe. É um mito. Então a gente tem que observar bem a criança, né? Para saber realmente o que está acontecendo ali, que ela não está desenvolvendo a fala, né? É verdade. Às vezes nós pensamos que a criança já tem que falar as palavras completas. É normal a criança fazer apenas ruídos, barulhos? Até qual idade? Então, o bebê, quando ele nasce, a forma de expressar dele é através de choro.
Além do choro, tem os gritinhos dele, ele emite gritos, esses grunhidinhos, soluços, que muitas das vezes a mãe fala, nossa, ele tá afogando, nossa, tá passando mal. A gente fica os pais ficam todos preocupados, principalmente quando é o primeiro filho. Principalmente quando é o primeiro. O barulhinho, a gente já tá ali. Mas na verdade, esses espirros, esses soluços, esses barulhinhos, grunhidos mesmo que o bebê emite, é em decorrência do ambiente que para ele é novo. Então, às vezes o ambiente está quente, às vezes vem alguém visitá-lo, tá com um odor, um perfume diferente. Aí a criança, entendeu? A luminosidade do local, às vezes estava com a luz apagada, de repente acende a luz. É como se a criança já falasse através dos gemidos que ela dá ali. Sim. É as sensações mesmo que eles começam a emitirem. Mas isso logo, logo passa. É só nos primeiros dias de vida, que aí depois já começam as outras etapas. Sim. Quando os pais percebem que a criança fala errado, como corrigir? Tem que ficar bravo ou a gente tem que começar ali devagar? Então, na verdade, a gente até fala muito isso mesmo com todos os pais. Não corrigir. Ou seja, corrigir de forma que a criança não perceba que está sendo corrigida. Porque muitas vezes a criança fala assim, é o ato, pro pato. Vê o pato lá de brinquedo, fala, ato. Aí a mãe fala, não é ato. A mãe repetiu o modelo errado, entendeu? Quer dizer, já está fixando na memória da criança o modelo errado novamente. Aí a mãe fala, não é ato, olha aqui pra mim, ó, pato, é pato, repete pra mim, pato. Isso irrita a criança. Então, a gente sempre tem que oferecer o modelo correto para a criança através do lúdico, de brincadeiras, sem que ela perceba. É o pato. Quem comprou esse pato bonito? Foi o papai? Nossa, que pato bonito, ele é amarelo. Então, a mãe falou várias vezes a palavra corretamente, brincando, entretendo a criança, sem corrigi-la. Sim. Entendeu? Com qual idade nós percebemos que a criança não consegue falar? Tem uma idade certa para ter essa percepção? Opa, essa criança não está tendo a fala, ela não está falando, não está desenvolvendo a fala. Então, toda criança é realmente uma caixinha de surpresa, né? Pelos inúmeros neurônios que todas possuem, ainda mais até os seus 2 aninhos. Sim. Então, a gente nunca pode falar, ele nunca vai falar, porque é uma surpresa. Eu tive uma criança que falou com 4 anos. É correto falar com 4 anos? De jeito nenhum. Mas ele falou, e hoje ele fala perfeitamente, até articula muito. Só que assim, a gente tem que observar desde o momento do nascimento. Porque antecedendo a fala, a criança tem que ter o quê? Gestos, o contato visual no momento que está amamentando. Então, são os antecedentes para depois ela adquirir essa fala, essa comunicação. Aí depois a gente vê lá a criança com 1 mês, 2 meses, a mãe fala assim, ai que gracinha, tá falando angu. Aí a gente olha pro bebezinho lá e fala angu, aí ele aí a gente acha que é angu. Né? Com 1 mês, 2 meses, quer dizer, já tá começando a manifestar. Com 6 meses, repetição, sem intenção comunicativa, mas já tá repetindo, que são os balbucios. Com 9 meses, melhorando esses balbucios, pá, gá, né? Com 1 aninho as primeiras palavrinhas e com 2 anos pelo menos 200 palavras. Palavras simples, pé, mão, dá, quer, não sei nem se é quero, mas pelo menos umas 200 palavrinhas. Pai, né? Se chegar aos 2 anos, não estiver emitindo nada, aí é muito importante sim procurar ajuda com um profissional. Sim. A criança com a gagueira tem cura? A criança com gagueira consegue melhorar a fala ou ela vai ser gaga a vida inteira? Então, a gagueira, ela é um distúrbio de origem multifatorial. Né? A gente tem que analisar, porque muitas das vezes ela é ocasionada por problemas mesmo psicológicos, certo? Só que existe um lema que fala, a gagueira não tem cura, mas tem tratamento. E nós, ao longo desses anos, já conseguimos muita melhora, tanto em crianças quanto em adultos. Então, quer dizer que uma criança que a mãe percebe que nasceu e começou a falar e já tem aquele problema de gagueira e começa a gaguejar, se ela leva numa fono, começa um tratamento,
a criança consegue trabalhar o jeito de falar para falar melhor. Isso, porque nem sempre é gagueira, dependendo da idade. Porque com 2 aninhos, como a criança está adquirindo essa fala, essa linguagem, esse conhecimento, ela começa a querer participar do mundo e da comunicação com os adultos, começa a atropelar as palavras. Aí a mãe começa a falar, nossa, ele está gaguejando. E não é. É o pensamento dele e ele não está sabendo como expor aquilo, querendo mostrar que ele faz parte, que ele também quer comunicar. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não falar essa palavra gagueira perto da criança. Em nenhum momento, porque isso assusta. Porque toda hora que a mãe fala assim, nossa, ele tá gaguejando, a mãe já faz um tom de voz diferente, um gesto diferente, a criança pensa, nossa, é uma coisa ruim que tá acontecendo comigo, que a minha mãe não quer, minha mãe tá assustando. Ou então os pais falam, fala devagar, respira, calma. E não é assim. Ou então fala pela criança. Isso, às vezes a criança começa a falar a primeira frase, né? Ela vai falar cachorro. Aí a pessoa fala, cachorro, menina. Isso. Não é? É o cachorro, né? Não pode. Porque, deixa a criança sabe por quê? falar. Porque às vezes é somente uma disfluência natural de fala. Sim. Que passa rapidinho dentro de meses. Ela é hereditária, gagueira? Tem isso também? Tem também. De, assim, o pai é gago, aí um filho também, muito, um neto. Muito. A Olha gente encontra só. bastante. Igual eu te falei, é multifatorial, então tem vários fatores. Sim. E um adulto já formado, ele fala, olha, me atrapalha muito no meu trabalho, ou tem muita vergonha de chegar nas pessoas e conversar, porque principalmente na fase de adolescente, jovem, quer namorar, conhecer, e aí o rapaz é gago, e muita gente tira sarro, né? A gente sabe que isso acontece. Acontece. Eles te procuram tratamento para melhorar a fala? Procura muito, só que eu peço muito para os pais estarem procurando enquanto criança, para poder melhorar, para poder ter uma melhora maior. Porque os adultos me procuram muito, justamente por isso, porque não consegue chegar numa moça para poder estar conversando, tem esse receio. Às vezes até consegue arrumar uma namorada, mas no primeiro emprego não conseguem passar na entrevista. Já é uma situação tensa. Muito e tensa. a gente sabe que quem é gago, se ficar nervoso, piora a situação, não é? Eu tive 3 homens, assim, mais velhos, que fizeram terapia comigo e que, inteligentíssimo, sabe, tiver faculdade, formado, tudo, pós-graduação, na hora que ia fazer a entrevista, não passava na entrevista. Olha só. Aí as esposas deles pediram para eu estar fazendo, né, uma avaliação, tá ajudando, ver se ajuda um pouco, mas melhorar, infelizmente, é difícil. Depois que instala mesmo uma gagueira, fica complicado. E eu acho muito interessante que todo gago, para falar, gagueja, mas cantar, ele não gagueja cantando? Não gagueja. Por quê? Porque a área da fala é diferente da área do canto no cérebro. Entendeu? Aí eles cantam normais. É muito interessante, Kátia. Muito. E assim, eu acho que a pessoa não tinha que ter vergonha, né? Acontece com muita gente, né? Com é uma certeza. coisa que a gente sabe que quem é mesmo, e isso não o diferencia em nada das outras pessoas, não é verdade? Claro, nós temos que pensar que nós somos um todo. Ele não é o deficiente auditivo, ele não é o gago, ele não é o autista, ele é um ser humano que tem uma família, que tem amor acima de tudo. Mas não, o que a gente pensa? Ah lá, ele é o DA, o deficiente auditivo, e fica tratando ele com a patologia dele, e não ele como um ser humano em si. Agora eu queria te perguntar o seguinte, como que a mãe ou uma professora pode perceber que a criança, quando ela está falando, aprendendo a falar, ela tem um problema de audição? É quando, desde bebezinho, já consegue perceber isso. A gente até no teste da linguinha, eu e a outra fono, a gente pede para a mãe já começar a observar. Porque às vezes cai a chave no chão, a criança não olha, a criança não assusta, às vezes a porta bate, acontece qualquer tipo de barulho, a criança não percebe. Então, desde pequenininho já tem como a gente perceber essa dificuldade auditiva. E hoje, quando a criança nasce, além do teste
que ela faz do pezinho, que é o mais comum, nós temos vários outros testes. E um dos testes é o teste da orelhinha, que ele é obrigatório, gratuito e que já detecta alterações auditivas. Então, só para a gente fechar, Kátia. Então, a criança que está aprendendo a desenvolver a fala, é importante, então, os pais não ficarem assim, falando muito em cima da cabecinha da criança, né? Como que ela tem que falar, que está errado, né? Ela tem que sempre levar na brincadeira, deixar a criança falar à vontade, mostrar as palavras certas, mas sem ficar corrigindo a criança. Isso, sempre demonstrando tudo corretamente, o modelo certo de fala, sem corrigir a criança. E uma coisa muito interessante de se enfatizar aqui são as telas. Evitar todo e qualquer tipo de telas, porque as telas têm causado um atraso muito grande de fala e linguagem nas crianças. Aí você fala assim, mas ele assiste a Galinha Pintadinha ensina as cores, os números e fala. Tudo bem, ele está assistindo, ele está até aprendendo, mas ele não está tendo comunicação. Porque para que eu tenha comunicação, eu preciso do outro, do locutor e do interlocutor. Sim. Então, ele não está tendo comunicação. E com isso, ele fica acomodado, com preguiça, como todos falam. Sim. E não quer falar, atrasa. Então, e a criança precisa ser estimulada constantemente, desde a hora que ela acorda até o momento que ela for deitar. E não precisa de brinquedos, de nada extraordinário. Apenas nós mesmos, que temos em casa, lavando Coisa uma roupa, simples, né? fazendo uma comida com tampas, já dá para estimulá-lo. Eu acho que se a mãe pensar bem, assim, né, no dia a dia, porque muitas mães ficam o dia todo com os filhos, então essas têm mais oportunidade, né, de estar ali introduzindo as palavras para os filhos, né, assim, Claro. até antes um pouco, né? Sim. Igual o armário, ela fala para a criança, vou pegar no armário. Isso. Mamadeira, né? Tudo, gente. Almoço, comida, fala o nome das refeições ali, né? Do que está sendo servido, né? Na hora do banho, Arroz, vamos na hora lavar do a banho. barriga, vamos lavar a Isso. mão, o pé, são palavras simples, né? Bilabiais, P, B, M. E a criança vai desenvolvendo ali naturalmente. Naturalmente. Não é? Então, mamães, fiquem atentas às telas. Nem tudo que está na tela vai ser bom para o seu filho, né? É verdade. Kátia, muito obrigada. Gostei muito de ter falado com você, a gente saber um pouquinho do seu trabalho como fono aqui na nossa cidade. É um trabalho muito bonito, porque ajuda as crianças, ajuda até os idosos, né? Pessoas que sofreram AVC também buscam esse tratamento para poder estar retornando, né? Voltando a falar novamente, né? Porque tem isso também, né? Quando a pessoa sofre um AVC e prejudica a fala, ela tem que aprender a falar de novo. Isto. Tudo do zero. Reabilitar novamente. E o ensinamento é como se fosse uma criança ou é diferenciado? Aí depende do tipo e do grau, né? Do AVC. Entendo. Mas muitos são como uma criança novamente. Olha, Sara, a gratidão é minha de poder estar aqui essa noite, né? Eu acho maravilhoso o seu programa, admiro Obrigada. muito e fiquei muito feliz pelo convite. Eu já fazia um tempinho que eu queria te chamar e só estava esperando a oportunidade. Ah, que bom que deu certo Sua agora. irmã já esteve aqui conosco, uma Sim. gracinha, a Catiane, né? Verdade. Veio no Mulheres Empreendedoras, que é uma mulher também que luta, né? Batalha muito. Isso. Eu admiro muito ela também e você. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.